Oi, gente, meu nome é Geisa. Eu tô aqui mais uma vez para trazer 3 dicas importantes para a gente no modo geral, né? E mais principalmente para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego ou de estágio. Então, são questões que eu já venho observando na minha vida profissional há bastante tempo, né? Que eu já trabalho nessa área de recrutamento e seleção há alguns anos e que eu venho observando também aqui constantemente no NID, principalmente com os estudantes que vêm em busca do estágio. Primeiro eu queria falar sobre a apresentação, tá? Isso é importante desde o momento em que você vai até uma empresa, entregar o seu currículo, vai ali se colocar a dispor da empresa para alguma vaga. Muitas vezes a gente não se preocupa com o nosso visual nesse momento. Às vezes a gente, vou pegar uns currículos, vou sair aí, vou entrar nas lojas, entregar e tal, e aí eu saio de qualquer jeito. Eu não me preocupo em me arrumar, em pentear os cabelos, em estar com uma apresentação bacana, às vezes eu saio de chinelo, de shortinho, de roupa decotada. A gente precisa entender que esse vai ser o seu primeiro contato com aquela empresa. E a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Então, o momento da entrega do currículo é uma parte importante desse processo de busca. Você está ali vendendo a sua imagem, você está vendendo a sua comunicação. Se você chega numa loja, por exemplo, que você quer almejar uma vaga de vendedor, você precisa demonstrar para aquela pessoa que está te atendendo que você consegue se comunicar bem, que você tem uma apresentação bacana, que você entende que aquilo ali, por mais que seja apenas uma entrega de currículo, é um processo importante da busca pelo emprego, pelo estágio. Então a gente precisa considerar isso. A gente precisa entender que a entrega do currículo você pode estar ali tendo um contato direto com a pessoa que vai te recrutar. E dependendo do contato que você tenha com ela, você vai poder causar ou uma excelente boa impressão ou uma impressão péssima. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Outro ponto muito importante, a comunicação. Às vezes eu percebo que as pessoas têm até uma certa dificuldade em dizer a que veio. Às vezes os estudantes chegam aqui ou algum outro candidato chegam aqui e não sabem explicar o que eles estão fazendo aqui. Porque muitas vezes a gente tem ao mesmo tempo um processo seletivo, um treinamento, um curso, às vezes a gente tem a entrevista geral, que é aquelas entrevistas que a gente faz 2 vezes na semana, que as pessoas vêm sem agendamento, ou às vezes a gente tem uma entrevista que foi agendada, a gente ligou para o candidato e pediu para ele vir naquele horário determinado, e aí a pessoa chega aqui e não consegue explicar o que veio fazer. Não consegue dizer, olha, meu nome é fulano de tal, eu recebi uma ligação, pediram para eu vir aqui tal hora, procurar tal pessoa. Muitas vezes quando a gente recebe uma ligação para uma entrevista, a gente não se preocupa em fazer algumas perguntas básicas. Por exemplo, às vezes o recrutador não diz de imediato quem você deve procurar no momento da entrevista, mas isso é uma informação importante para você. Então você pergunta, tá, a entrevista é 3 horas da tarde, um exemplo. Quem eu devo procurar quando eu chegar na empresa? E aí a pessoa vai te informar, você vai chegar lá no NID, vai procurar a Geisa, sua entrevista está agendada para as 15 horas. Então, são informações essenciais para quando você chegar na empresa, você saber dizer a que veio. Então, você vai chegar aqui na recepção e vai dizer, olha, meu nome é fulano, me ligaram, pediram para eu vir aqui às 3 horas para uma entrevista e pediram para procurar a Geisa. Pronto, você conseguiu dizer exatamente o que você veio fazer ali. Muitas vezes o que acontece? A gente precisa induzir a pessoa a falar o que ela precisa falar, ou muitas vezes a gente acaba falando pela pessoa, que a gente fica pegando pedaços e tentando juntar para entender o que aquela pessoa está fazendo ali. Então isso serve também para a entrega do currículo. Né? Você precisa chegar na empresa, você precisa saber se expressar e dizer, olha, eu estou em busca de uma oportunidade de emprego, eu vim deixar meu currículo, com quem eu posso falar sobre isso? Eu entrego para você mesmo? Tem uma pessoa específica que eu possa entregar o currículo? Então, é saber se comunicar minimamente para explicar exatamente o que você está fazendo ali naquele ambiente. E um outro ponto também que é crucial é o comportamento da gente em alguns ambientes. Como a gente está falando de busca de emprego, de oportunidade, então a gente está focando especificamente no ambiente empresarial, né? Às vezes você chega para uma entrevista ou você chega para entregar um currículo, para fazer um cadastro, e aí você, por imaginar que talvez aquela pessoa que está te atendendo ali não é a pessoa que vai te entrevistar, você pode se comportar com ela de qualquer forma. E às vezes a gente não consegue ser educado, às vezes a gente chega no ambiente e não consegue dar um bom dia, não consegue tratar bem as pessoas, ser atencioso,
ter empatia, porque às vezes a gente não entende que aquele processo ali também é extremamente importante para o processo seletivo, porque as pessoas elas são observadas não somente no momento da entrevista, elas são observadas em todo o processo. A partir do momento que você chega na empresa, o contato que você teve com o porteiro, com a pessoa que é responsável pela limpeza, com a moça da recepção que te atendeu ou o rapaz da recepção que te atendeu, isso tudo vai pesar contra ou a favor. Porque você pode causar uma boa impressão para essas pessoas, como também você pode causar uma impressão negativa. E uma dica que eu dou para vocês, muitos recrutadores, como eu, por exemplo, têm o hábito de perguntar para as pessoas que tiveram contato com aquele candidato como foi esse contato. Então, se você chega na empresa, se você chega aqui na recepção e você é rude com a pessoa que está te atendendo, se você se comportou de maneira inadequada, às vezes a gente chega no ambiente, senta na recepção e aí bota o fone de ouvido, fica ali no celular e esquece do mundo, esquece de observar como as pessoas se comportam naquele ambiente, qual que é o clima naquela empresa, né? Como que é a postura das pessoas, o que eu preciso ser minimamente educado com as pessoas. Então eu preciso entender que se eu chego numa empresa na qual eu fui convidado para uma entrevista e eu chego de uma forma rude, de uma forma mal educada e trato as pessoas dessa forma, aquilo vai pesar na minha avaliação, porque o recrutador ele tem o cuidado de pesquisar sobre a conduta da pessoa ali naquele ambiente. Então, eu oriento a minha equipe, principalmente o pessoal do atendimento, a sempre prestar atenção nos detalhes. Eu vou querer saber depois se aquele candidato chegou no horário, como foi o comportamento dele, como foi a abordagem dele, ele soube se expressar, ele soube se comunicar, ele é educado. Então, são questões que muitas vezes a gente não se atenta, às vezes a gente não foca nessas coisas assim que precisariam ser básicas, tem que ser básica. Educação é o mínimo que a gente espera das pessoas. Então fiquem atentos a essas questões, fiquem atentos à apresentação de vocês, no momento da entrega do currículo, principalmente no momento da entrevista. Fique atento à sua comunicação, a saber dizer exatamente o que você veio fazer ali, a saber se expressar corretamente e fique muito atento ao seu comportamento nos ambientes. Não pensem que por não estar diante da pessoa que vai ser responsável pela sua contratação ou não, você não tenha que se comportar de uma forma bacana. Então, um bom comportamento ele precisa ser utilizado, ser praticado a todo momento da nossa vida, e não em quesitos, em situações importantes ou específicas. Então, se a gente é educado o tempo todo. Então, fiquem atentos a essas questões, e se você perceber que você tem uma certa limitação em algum desses quesitos, então vamos tentar aprimorar, vamos tentar se aperfeiçoar, buscar informações, buscar conhecimento, buscar orientação, tá? E a gente também está aqui para isso. E mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com seus colegas, porque são dicas importantes e a gente precisa compartilhar as coisas também, que é bacana. Curtam o nosso vídeo, tá? E fiquem atentos porque a gente vai estar o tempo inteiro dando dicas para vocês, que são dicas valiosíssimas, principalmente para as pessoas que estão aí buscando uma oportunidade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!